para bater nota. Então, boa noite, pessoal. Já são 8h02, como nós combinamos começar a aula às 8h. Nós já estamos com a sala aberta desde antes até. Então, vamos começar a gravar. 8 de junho de 2022. Espero que todos estejam bem, gozando de ótima saúde, todos felizes. Boa noite. Boa noite, Vitória. Como é que você está? Tudo jóia? Na correria, sobrevivendo, mas estamos indo. Final de semestre é assim mesmo, mas vocês são Tá todas... difícil. Mas vocês são super competentes, vocês dão conta. Isso aí não... Com relação a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa aulinha para a gente otimizar o nosso tempo. Bom, na aula passada nós terminamos no Cisnama, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o licenciamento ambiental, que está dentro, né, integra o Cisnama, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tá? Qual que é a ideia do licenciamento ambiental? O conceito licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, é um processo administrativo que tem capa, né? Começa com um requerimento, tá? Onde o interessado vai requerer no órgão que é responsável pelos cuidados ao meio ambiente, pela fiscalização do meio ambiente e também o licenciamento de atividades econômicas que vão impactar em menor escala ou maior grau o meio ambiente, para que ele apresente os estudos necessários ao obter a licença ambiental, que é o final do processo, tá? Então, essa resolução do CONAMA, que é a 237 de 97, ele dá esse conceito. Ele diz que licenciamento ambiental é um procedimento administrativo através do qual o órgão ambiental competente, que pode ser o IBAMA, pode ser a SENA, pode ser a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai licenciar a localização, a instalação, a ampliação dessa instalação e a operação de empreendimentos e atividades econômicas que utilizam os recursos ambientais e que sejam consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou também de outras atividades econômicas que, sob quaisquer forma, possam causar degradação ambiental. Tá? Então, essa é a ideia do licenciamento ambiental. Então, quando eu falo assim, nós estamos fazendo licenciamento ambiental, eu estou me referindo a esse processo administrativo, né? É nisso que nós estamos nos referindo. Tá? O objetivo final é obter a licença ambiental, tá? Que é esse conceito. Então, a licença ambiental... de operação também, né? Aí a licença ambiental tem vários tipos. Tá? Tem a licença prévia, tem a licença de instalação, tem a licença de operação. Tá? Isso normalmente nas atividades que decorrem ao longo dos anos. Ok? Então, licença ambiental, ele é um ato da administração, que é o resultado final do processo de licenciamento ambiental, através do qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, as restrições e medidas de controle ambiental, que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, seja ele pessoa física ou jurídica, para localizar, ou instalar, ou ampliar, ou operar um empreendimento, ou atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob quaisquer forma, possam causar degradação ambiental. Então, o resultado final daquele processo administrativo é esse ato administrativo. Tá? Em alguns casos, dentro da complexidade do licenciamento ambiental, na licença de operação vem um plano de manejo. Como que você tem que atuar, como que você tem que ir tocando a sua atividade, o que pode, o que não pode, e as formas como você vai fazer, tá? Fazer a sua atividade econômica. Não só isso, né, professor? Tanto eu trabalhei 4 anos na SEMA. Tem o CAR, tem o manejo, tem
a licença para queimada, tudo. Sim, É tudo sim. separado, cada um é um processo. Sim, que é o resultado final do licenciamento ambiental, tá? Exatamente. Então, assim, nessa parte rural, ele é um pouquinho mais específico, mas a grande maioria são essas licenças que nós estamos falando. Mas tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, nele você vai colocar, você vai definir dentro da área, da fazenda, lá da tua atividade econômica rural, os limites e confrontações, a gente chama isso de memorial descritivo da área, a área de preservação permanente, a reserva legal, entendeu? Você vai mostrar se tem uma lagoa, se tem um rio, onde que está, qual é a vegetação de mata ciliar, enfim. Se tem uma montanha lá, qual a inclinação da montanha. Então, isso tudo vai compor o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Por isso que, para você obter o Cadastro Ambiental Rural, antes de tudo, você tem que atualizar a sua matrícula e fazer o levantamento. Deixa eu ver se eu me lembro. Transformar Tem o tudo. geoprocessamento. Oi? O Geoprocessamento. geoprocessamento. O geoprocessamento, exatamente. Você sair. Exatamente. Eu trabalhava no setor da LAU, que é Licença Ambiental Rural. Então, engloba tudo. Exatamente. Só que Então, aí que assim. tem cada setor. Tem o gel, tem o setor do manejo, tem o setor da queimada, tudo separadinho, porque cada um é um processo. Vocês já ouviram falar em avivamento de rumo? Vocês já ouviram falar sobre isso? Tá, então, eu vou explicar para vocês o que é. Antes da existência do sistema GPS, o sistema GPS é um sistema que foi criado pelas Forças Armadas Americanas. Colocaram vários satélites geoestacionários e, a partir daí, ele consegue estabelecer coordenadas dentro de uma plataforma deles que chama UTM no planeta, com precisão. Antes disso daí, o que se usava eram os rumos obtidos através de encaminhamento magnético, tá? Então, era encaminhamento magnético. O que era? Você tinha uma bússola, um teodolito, e você fazia lá, ia colocando o rumo com a Eu sou bússola. da época do Teodolito. Exatamente. Então, você fazia todo o encaminhamento magnético. Você chegava lá e você tinha que botar a data. Então, quando você olhava uma escritura, estava lá os limites e confrontações desse imóvel, seja urbano ou seja rural. Marco 1, está em tal lugar. Tá? Aí você caminha 500 metros ao norte, né? Você vai chegar no Marco 2. Tá? Aí você pega e anda 300 metros na coordenada, aí dá grau, minuto, segundo, no sentido noroeste. Aí você chega lá. Então, o que acontece? Quando você fecha todo o perímetro, né, que está lá na escritura, e você tem que botar a data em que você foi feito isso, você vai ter a realidade daquele imóvel, daquele limite de confrontação para aquela data. Porque os polos magnéticos da Terra, eles se movimentam. Constantemente ele está se movimentando. Ele movimenta aí segundos, né? Não chega a ser 1 grau, não chega a ser nível de grau por ano, mas ele se movimenta segundos no sentido. De tal forma que daqui a não sei quantos anos, o que é o sul magnético vai virar norte magnético e o que é hoje o norte magnético vai virar sul magnético. Tá? Então, o que tinha que fazer? Quando você, passado 20 anos, você fosse fazer, por exemplo, um desmembramento da área, você precisava fazer o avivamento de rumo. Você tinha que ir lá no IBGE e dizer assim, ó, nessa região aqui, quanto que eu tenho que corrigir nas coordenadas magnéticas em relação à data tal, que foi a data onde foi feito lá a escritura. Tá? Isso dava muita confusão. Né? Dava muita confusão. Tá?
Então, quando vem os GPS com essa plataforma, essas coordenadas que são chamadas UTMs, isso acabou. Então, foi por isso que veio uma lei no Brasil dizendo que todos os imóveis rurais precisam fazer o seu geoprocessamento. Então, o que você faz? Você pega uma antena e vai colocando onde estão aqueles marcos. A partir daí, você fecha o perímetro novamente em coordenadas UTMs, que daí esse aí independe do campo magnético da Terra, e ele nunca mais vai dar esse problema de nego brigando com cerca de um lado, cerca do outro lado. Tá? É por isso que você tem que fazer o que nós estávamos falando ali, que é o geoprocessamento. Ok? Bom, outro conceito que nós temos, que são os estudos ambientais. Isso aí a gente já viu lá no princípio do poluidor-pagador, em que diz que aquele que pretende desenvolver uma atividade econômica potencialmente poluidora, ele fica obrigado a arcar com as despesas dos estudos ambientais, que normalmente não são baratas. Tá? Por quê? Porque normalmente é um estudo multidisciplinar, vai envolver muitos profissionais altamente capacitados que vão fazer os levantamentos de campo e, a partir daí, eles vão emitir o seu relatório relacionado ao estudo ambiental. Existem vários tipos de estudos ambientais, pessoal. Tem do mais simplesinho até o mais complexo. Você vai fazer uma usina hidrelétrica, normalmente o estudo ambiental ele é bem mais elaborado. Você vai lançar uma linha de transmissão, mesma coisa. Tá? Bom, então são todos e quaisquer estudos relativos ou relacionados aos aspectos ambientais e que também estão relacionados à localização, à instalação, operação, ampliação de uma atividade, um empreendimento, apresentado como um subsídio para análise da licença requerida, tais como relatório ambiental é um tipo de estudo, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada, análise preliminar de risco, estudo de impacto de vizinhança, aí tem vários tipos de estudos ambientais, tá? Então, são esses estudos que você vai desenvolver o estudo e vai entregar lá no órgão ambiental e ele vai ler esse relatório, analisar para decidir se ele vai conceder ou não a licença ambiental requerida. Tá? Impacto ambiental regional. Isso aí agora é um conceito que está lá na resolução, que vai definir as competências dos órgãos ambientais. Tá? Esses conceitos que vêm lá dentro dessa resolução. Então, o que é um impacto ambiental regional? É todo e qualquer impacto ambiental que afete direta, ou seja, a área de influência direta do projeto, no todo ou em parte o território de 2 ou mais estados da federação. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um hotel lá no Rio Jofre, lá embaixo na Transpantaneira, tá? Vou fazer um hotel turístico e tal, não sei o que lá. Esse aí é o impacto ambiental regional. Por quê? Porque numa margem do rio é Mato Grosso, na outra margem do rio é Mato Grosso do Sul. Então, esse é o típico de empreendimento cujo impacto ambiental é regional. Tá? Então, esse impacto regional vai definir, como eu disse ali atrás, a competência para o licenciamento ambiental. Tá? O município integrante do sistema deve possuir uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente, isso já falei lá atrás, um Conselho Municipal do Meio Ambiente e um Fundo Municipal do Meio Ambiente. Toda vez que o município faz isso, ele automaticamente passa a integrar o SISNAMA. E, a partir daí, ele poderá licenciar atividades no âmbito do município e desde que a poluição em potencial não ultrapasse os seus limites territoriais. Ou seja, o impacto dessa atividade não ultrapasse os limites do seu território. Então, por exemplo, eu quero montar, sei lá, alguma coisa ali no São Gonçalo Beira-Rio, tá? Na margem do Rio Cuiabá. Provavelmente nem o município de Cuiabá, nem o município de Várzea Grande poderão licenciar essa atividade. Eu vou fazer, vamos supor,
vou fazer uma estação de tratamento de esgoto, vou fazer o emissário de uma estação de tratamento de esgoto, às margens do Rio Cuiabá. Por quê? Porque a área de abrangência atinge 2 municípios, de um lado do Rio Itacuiabá, do outro lado do Rio Várzea Grande. Então, neste caso, nenhum dos municípios poderá licenciar, passa a competência automaticamente para a Secretaria de Estado, tá? Do ente federativo superior. O Estado poderá licenciar atividades nos municípios que não integram o SISNAMA. Então, se o município não está integrando o SISNAMA, quem vai licenciar as atividades naquele município, ainda que seja dentro do município e não atinja outro, será o Estado. Tá? Tranquilo? Hoje, todos os estados integram o SISNAMA, mas se porventura o Estado, um determinado Estado, não integrasse o SISNAMA, aí quem irá licenciar atividades fica sendo de competência do IBAMA até que o Estado integre o SISNAMA, e depois o município. Tá? Isso também é uma fonte de arrecadação boa, o licenciamento, porque as taxas não são baratas, né? E as taxas ambientais, elas têm que ir para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, ou para o Fundo Estadual do Meio Ambiente, ou para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, e reverter isso em favor do meio ambiente. Tá? O IBAMA licenciará as atividades de obras com significativo impacto ambiental no âmbito nacional ou regional. Tá? Inclusive, em instalações militares, a exclusividade do IBAMA, na plataforma continental, em atividades que impactem outro estado, ou seja, outro estado nacional, ou seja, um outro país, como é o caso, por exemplo, de Itaipu Binacional, a ponte que está sendo construída lá, ligando de um lado Foz do Iguaçu, do outro lado é uma cidade lá do Paraguai. Tá? Então, aí o IBAMA que licencia a parte aqui do Brasil. Tá? A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. Outro dia eu fui visitar uma indústria ali perto na Miguel Sutil. Desculpa, pessoal. Que produz espetinho congelado. É muito bom o espetinho. Eu entrei lá dentro e fui ver. Então, assim, tem alvará de localização e funcionamento, é uma licença. Aí, o alvará da vigilância sanitária. Aí tem licença de operação. É uma licença, alvará do bombeiro. Então, isso tudo são esses outros licenciamentos, que é essa parte final, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. Isso é uma visão, e aí é uma crítica que eu estou fazendo. Tá? Essa é uma visão, e aí está na nossa Constituição, que é do aspecto socialista da nossa Constituição, que é aquela interferência do Estado muito forte dentro da economia. Né? Recentemente, eu ajudei um amigo a fazer um projeto de uma indústria lá na Flórida, e basta apenas e tão somente a licença do município, do condado, para que ele possa instalar sua fábrica e vender em todos os Estados Unidos. Então, a visão lá é menos Estado e mais economia. Aqui é mais Estado e menos economia. Então, fica essa crítica para a gente refletir. Aí vamos ver a competência do IBAMA. O que é que o IBAMA tem a competência para fazer toda a parte do licenciamento ambiental? Olha lá. Atividades localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e um país limítrofe. Eu já dei até o exemplo ali da usina de Itaipu. Tá? No mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas e unidades de conservação de domínio da União. Então, você vai ganhar uma licitação para montar um restaurante ali dentro do Parque Nacional, ali em cima, Chapada dos Guimarães. Tá? Quem vai licenciar esse restaurante para você é o IBAMA. E você tem que seguir o plano de manejo lá de dentro do parque, de acordo com o ICMBio.
localizadas e desenvolvidas em 2 ou mais estados, tá? Que foi o caso que eu falei ali de um hotel, por exemplo, na margem do Rio Jofre, lá na divisa do Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, cujos impactos ambientais diretos ultrapassam os limites territórios do país ou de um ou mais estados, tá? Destinado a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar ou dispor material radioativo, tá? Ou que utilize energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, né? E aí, neste caso, tem que ouvir a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o Estado forte, interventor. Base em empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica, né? É bem verdade que, quando você vai falar assim que é no Exército, tem lugar lá no Exército que nem o fiscal nenhum entra. Então, essa coisa é meio relativa, mas está na lei, tá? Aqui é que é o grande, digamos assim, é um detalhe que a grande imprensa não fala, então, portanto, o senso comum desconhece. É o que o Fiorilo fala, que a licença ambiental ele é um ato discricionário sui generis, tá? Ou seja, que é único. Ele tem uma característica muito única. O ato discricionário é a decisão que a administração vai tomar em definir ou não o licenciamento ambiental após o estudo. O que o Fiorilo está dizendo? Que diz o seguinte: um estudo de impacto ambiental e o seu relatório de impacto ambiental, vou abrir aspas para ele, não oferece uma resposta objetiva e simples acerca dos prejuízos ambientais de uma determinada obra ou atividade possa causar. Com isso, será possível a outorga da licença ambiental, ainda que o estudo prévio de impacto ambiental seja desfavorável. Tá? O que ele está dizendo? Como não é, normalmente esses relatórios, eles são prolixos e nunca chega a uma conclusão contundente, quem já leu vê que os caras não diz não tem risco ou tem risco, tá? Ele diz o seguinte: a administração, mesmo que ele seja desfavorável, ainda assim ele pode licenciar, tá? Até porque ele tem que sopesar os efeitos do artigo 225 da Constituição, que é a base do direito ambiental, com o artigo 170, inciso 6º da Constituição, que é a parte do desenvolvimento econômico. Vamos imaginar que a gente comece a entrar num colapso de produção de energia elétrica no país. Vocês acham que se a estratégia de Estado for colocar uma usina hidrelétrica lá na reserva indígena, não sei que lá, Cabeça do Sol, lá, que vai atender toda a demanda de consumo de energia elétrica do norte do país, do norte do nordeste, não vai ser colocado? Vai. Só não tem dúvida nenhuma que vai. Tá? Nós estamos vendo hoje essa questão da guerra da Ucrânia, o que os países estão fazendo. Tá? Então, a Alemanha precisa de carvão para tocar a sua indústria de base, que depende do gás vindo da Rússia, que não está mais vindo. Então, o que a Alemanha fez agora recentemente? Eu coloquei aqui para vocês na semana passada, eu abri no site e mostrei. Se quiser, eu faço isso de novo. Ela derrubou uma floresta deles lá de 12 mil anos para buscar carvão no subsolo. Os Estados Unidos, considerando as previsões que nós entramos, o professor Luiz Moulion até falou agora recentemente, é provável que nós já tenhamos entrado na era glacial, na mini era glacial. Então, os Estados Unidos, vendo essa situação e precisando ter segurança alimentar, alimentar o seu povo, autorizou o plantio em áreas de preservação
permanente. Eles vão abrir agora uma frente da agricultura deles em cima de áreas de preservação permanente, num governo que é, historicamente, defensor da política verde, que são os democratas. Tá? Circulou hoje um paper que a Índia resolveu reabrir 3 minas de carvão lá no seu estado para produzir energia. Tá? Então, às vezes, nós temos que sair da bolha, que nos faz tão bem, que nós amamos tanto, e pensar sob o ponto de vista de Estado. E aí, sob o ponto de vista de Estado, eu não posso deixar a minha população sem energia, seja ela na forma de alimento, seja ela na forma de energia mesmo, né? De combustível fóssil ou renováveis. Tá? Eu tenho que atender essa demanda, e a população não para de crescer, então essa demanda ela é crescente. Ok? Desculpa, pessoal. Fases do licenciamento ambiental. Tá? A primeira que tem é a licença prévia, certo? Vocês estão trabalhando numa grande incorporadora imobiliária e quer lançar aí um grande empreendimento imobiliário. Então, a primeira coisa que você vai fazer, né? Você já fez a consulta prévia no município, perguntando se pode desenvolver essa atividade lá. Ele vai dizer que pode, então, ok. Agora eu vou entrar na parte do licenciamento ambiental. Eu pego todos os projetos arquitetônicos, tá? Apresento para eles e requeiro a licença prévia. Eles vão analisar os projetos arquitetônicos, os projetos complementares, né? Projeto de localização. Aí ele vai falar assim, ó, para esse empreendimento eu quero esse nível de estudo ambiental. Tá? Seria muito mais fácil se já tivesse uma regulamentação, mas não tem. Aqui não tem. Aí ele vai falar, eu quero um estudo de impacto de vizinhança, eu quero também um plano de manejo de como vocês vão fazer a coleta e destinação dos lixos, né? Do lixo, do resíduo sólido da construção civil, como que vocês vão fazer a aquisição de água e o tratamento de esgoto, e ele vai pedindo todas essas questões que são relacionadas ao meio ambiente. Tá? E, a partir disso, vai desenvolvendo os estudos. Tá? Essa é a licença prévia. Tá? Mas o que já acontece aqui? O município de Cuiabá faz isso automaticamente. Mesmo na fase, porque na licença prévia ele ia dizer isso, tá? Ele ia te dar essa licença e vai falar, eu quero esses estudos assim, 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 assado, tá? Então, ele diz, ó, tem uma viabilidade ambiental, no entanto, eu tenho essas condicionantes aqui, eu quero esses estudos e tem essas condicionantes. Aqui no município de Cuiabá, ele já faz isso antes mesmo de dar a licença prévia. Ele já põe as condicionantes, já pede os estudos, tá? Quando ele se convence de que realmente há uma viabilidade ambiental e você já fez as alterações no projeto de acordo com as condicionantes, ele já vai te dar, junto com a licença prévia, a licença de instalação. Aqui em Cuiabá, elas saem as duas ao mesmo tempo. Porque mesmo na fase do licenciamento, ele já praticamente exaure todo o conteúdo da licença prévia. E aí a licença de instalação ela vai autorizar a instalação do empreendimento, ou seja, é uma das licenças que vai te autorizar a começar a obra, a incorporação, junto com o alvará de obra. Então, você tem que ficar lá com a obra, tá? O alvará de obra, a licença de instalação, né? E na licença de instalação vem todas as condicionantes determinadas lá, desde a licença prévia até nele, que está lá, ó, tem que deixar tanto de área verde, existe uma área de preservação permanente ali dentro, você tem que deixar tantos metros da margem do córrego, e assim vai indo. Tá? E aí você vai desenvolvendo o seu projeto, você vai executando a obra. Beleza? Beleza.
Aí você entrou na fase, terminou a obra, você entrou na fase do habite-se, tá? E aí, o que você vai fazer? Nessa fase, você vai, antes de pedir o habite-se, você vai pedir a licença de operação. Na licença de operação fiscal ambiental, vai lá e vai ver se o que você executou observando as condicionantes das duas licenças anteriores e já vai dizer qual é o seu plano de manejo. Ok, tá bacana. Então, a partir de agora, as suas condicionantes são essas. Então, por exemplo, no meu condomínio, a licença de operação, que tem que ser retirada todo ano, vai ter que ser obtida todo ano, está a parte da destinação dos lixos. Então, tem que ter a coleta seletiva de lixo. Nós fazemos isso aqui. Então, a coleta do lixo aqui é seletivo, papel é de um jeito, plástico é de outro jeito, vidro é de outro jeito, alimentos é de outro jeito, tá? E aí nós temos quem vem e compra esse lixo de nós, à exceção de alimentos. Alimentos a gente põe no container no município, esse o município retira daqui. Agora, o restante, que tudo que é reciclado, é vendido para as cooperativas. Vende a preço simbólico, né? Sei lá. Gera um bererezinho que aí o condomínio aplica em outras áreas. Fora isso, aqui tem o índice de permeabilidade, ou seja, a parte de vegetação que tem que ter, que não pode ter a impermeabilização por nada, que vai garantir que a água da chuva não vá para a rua e infiltre. Tem uma área de preservação permanente ao lado do município, que ela é toda cercada, do município, do condomínio, que é cercada, junto com ela a área verde, então eu tenho uma margem de APP até estendida, porque no projeto lá da incorporadora colocou a área verde junto com a área da APP, então tinha lá, sei lá, 15 metros de APP e colocou mais 2 metros de área verde, então aquela mata ciliar ficou com 17 metros, ficou maior. Tá? E aí, todo ano, o fiscal vem e vai olhar se está preservada essa parte, né, ambiental e se os outros requisitos estão sendo cumpridos, para depois ele emitir novamente uma nova licença de operação. Na atividade rural, aí a própria colega já falou, você vai ter o CAR, você vai ter uma licença. A diferença do rural é que ele te dá uma licença que vale por muitos anos. É diferente aqui na cidade, que todo ano você tem que tirar, renovar a licença de operação. Tá? Lá numa fazenda, você tirou a licença lá, o cártel lá, está tudo regulado, acabou, você vai fazer a sua atividade. Você vai plantar soja, milho, algodão, vida que segue. Tá? Você só vai obter uma nova licença se você alterar a sua fazenda. Se você comprar uma área do lado e for remembrar, então você tem que fazer todo um licenciamento novamente. Tá? E tudo mais. Ok? Vamos imaginar que eu resolva construir aqui no meu condomínio alguma outra coisa. Tá? Vamos fazer mais comprei uma área ao lado para eu fazer estacionamento de visitantes, vamos imaginar. E eu vou remembrar essa área para dentro do meu condomínio. Eu tenho que ter licença prévia dessa parte, eu tenho que fazer uma licença de instalação e obter uma nova licença de operação, e aí já englobando esse novo formato. Bacana? Entenderam? Tem alguma dúvida ou não? Tranquilo. A lá do garimpo tem validade de 3 anos e uma das restrições que pediram é monitoramento de barragem de rejeitos, que tem que apresentar na SEMA a cada 15 dias. Isso tem que ter, porque é perigoso, né? Tá aí os A problemas nossa lá saiu agora, dia 1º de abril, a renovação. Bom, tem mais 3 anos. Mas Não é isso aí. fácil não, hein? Cara, Não, mas... é documento, hein? Não, mas Bom, vamos lá. Essa aí já estamos chegando na parte final do nosso conteúdo, tá? Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Tá? É uma outra legislação. Né? Até aqui nós estávamos vendo uma, ligada à Política Nacional do Meio Ambiente, agora nós estamos vendo outra. Tá? Se chama Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SNUC. Tá?
Parece aqueles organismos da ONU, tá? Qual que é a ideia aqui? O Brasil é um país de dimensões continentais. Existem dois grandes macroclimas, que é um tropical e outro subtropical, que fica ali no sul, né? Mas eu tenho vários biomas, né? E milhares de ecossistemas, ok? Então, qual que é a ideia de você ter uma unidade de conservação? É você ir reservando em todas as regiões do país pequenas áreas que sejam áreas ambientalmente preservadas, meio ambiente natural, para que sirva de estudos, para que você adquira conhecimento, faça pesquisas sobre a biodiversidade e sobre as relações entre o meio biótico e abiótico naquela pequena unidade de conservação. A partir daí, você poderá explorar a biodiversidade, né, economicamente, gerando riquezas para a nação, né, e ainda obtendo tecnologias para você fazer, auxiliar nos processos de reparação de danos ambientais. Tá? Então, essa é a ideia de se criar no país essas unidades de conservação. E aí existem as mais variadas possíveis. Tá? Inclusive, nós vamos ver coisas aqui que vai furar a bolha de novo. Você está acostumado a ver aí na grande mídia, você pode ser que você não... vai ser novidade para você, não tem nada a ver com o que eles falam. Ok? Então, por exemplo, existe no bioma floresta, existem florestas que todo ano elas são licitadas para quem quiser ir lá explorar a madeira, pode explorar. Lógico que tem um plano de manejo, diz quantos metros cúbicos você pode ir lá e retirar normalmente, né? E as essências, né, eles chamam de essência, as espécies que você não pode retirar da floresta. Tá? Isso aí você não ouve, todo mundo acha que a floresta é intocável. Não, existe, é feito e sempre existiu. Tá? E detalhe, viu, pessoal? Como a nossa floresta amazônica, o grosso dela, ela é muito úmida, porque ela chove praticamente todos os dias, durante o ano inteiro, ela não pega fogo. As imagens que mostram é um pequeno trecho da floresta amazônica, ao lado da Transamazônica, na região do Pará, perto de uma cidade lá do Pará, ali é que sempre pega fogo, e aí eles filmam e mostram para o mundo que a Amazônia está pegando fogo, está acabando, e o Brasil está destruindo as girafas, os leões e os elefantes. Tá? Bom, é um conjunto de normas que regulam a criação, implantação e gestão de unidades de conservação. Está lá a base legal. E é formado pelo conjunto das unidades de conservações federais, estaduais e municipais. Nós temos aqui, próximo de nós, 3 tipos de unidades. Nós temos uma federal, que é o Parque Nacional do Chapada dos Guimarães. Nós temos, aqui em Cuiabá, duas unidades estaduais, que é o Massaro Camura e aquele ali na Miguel Sutil, que eu sempre esqueço o nome, que é o nome de uma mulher, na Miguel Sutil, aquele. O pessoal vai andar de manhã, lota aquilo ali, perto do Boi Gril ali. Ali Mãe Bonifácia. Mãe Bonifácia, essa Mãe Bonifácia. E nós temos duas municipais. Esta bendita. E nós temos 2 municipais, que é o Tia Nair, que é aqui fica ali no Alphaville, ali do lado dos 2 Alphavilles, e o Zé Boloflor, que fica lá no Cochipó. Tá? Então, nós temos uma federal, 2 estaduais e 2 municipais. Tá? Unidade de conservação, qual é o conceito? Está lá na lei. Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo águas, dentro da sua jurisdição, com características naturais relevantes. É instituído pelo poder público através de uma lei, e com objetivos de conservação, limites definidos nessa lei sob regime especial de administração, vai ter que ter um plano de manejo e um órgão especial para administrar,
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção, nela incluídos o subsolo, o espaço aéreo, sempre que influído na instabilidade do ecossistema. Tá? Essa é a ideia. Primeiro tipo que nós vamos ver. É um tipo, agora nós vamos ver vários tipos de unidade de conservação. Tá? Primeiro, conservação da natureza. Qualquer procedimento que objetive preservar e assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas, compreendendo preservação, manutenção, utilização sustentável, restauração e recuperação do ambiente natural. Outras definições. Diversidade biológica. O que é esse conceito? Variedade de organismos vivos, que é a diversidade biológica ou biodiversidade. Variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, ou onde for a biosfera, e os complexos ecológicos, de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade entre espécies e ecossistemas. Eu vi uma vez o professor Luiz Molion dizer que da biodiversidade que existe no bioma Amazônia, o Brasil não conhece, as pesquisas nossas não conhecem, não ultrapassam a 2%. Tá? Inclusive, ele fala que os fármacos do futuro, os remédios do futuro, para as novas doenças, porque conforme vai aumentando a longevidade, vai aparecendo as doenças que são relacionadas a essa faixa etária. Tá? Então, por exemplo, Alzheimer, na geração do meu tataravô, não existia. Por quê? Porque as pessoas morriam com 40 anos. Tá? Então, existem doenças que são relacionadas à longevidade. Então, vão aparecer novas doenças e vão aparecer novos remédios, inclusive remédios para tratar doenças que até hoje a gente não conseguiu superar. E esses fármacos estão no bioma cerrado. Tá? Ele fala muito disso, que já existem várias pesquisas nesse sentido. Tá? E japonês está vindo aqui fazendo pesquisa e patenteando. Óbvio que o Brasil reagiu e quebrou todas essas patentes. Tá? Recurso ambiental. O que é um recurso ambiental? É a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, solo, subsolo e os elementos da biosfera, fauna e flora. Tá? Então, tudo que possa ser prospectado para o homem, isso a gente chama de recurso ambiental. Tá? Certa feita, há muitos anos atrás, eu convidei um promotor amigo meu, muito combatido, né? O cara que cuida dessa questão ambiental aqui no município de Cuiabá. Tá? E ele gosta de vinho, então eu resolvi fazer um churrasco com vinho, ele veio jantar comigo. E eu brincava com ele, falou, esse vinho aqui veio da Lua. É um cara que está explorando a Lua lá, está fazendo um vinho muito top. Né? Faz a colheita no lado escuro da Lua, que é uma temperatura mais adequada. Ele ficou olhando para mim. Essa carne aqui eu trouxe de um frigorífico que está em Marte, é um frigorífico muito interessante. Uma carne exótica, não tem aqui no planeta Terra. E eu fiquei falando isso para ele, né? Ele olhou para mim e falou, você está bem? Você está louco? Eu falei, não, eu estou brincando contigo, porque tudo que nós precisamos e que nós necessitamos vem da Terra, não vem de outro lugar. Então, a população crescendo e você atuando no sentido de frear o desenvolvimento econômico com a população crescendo, você vai gerar um colapso. Né? E isso aí vai fragilizar até a sua ação. Vai chegar uma hora que a própria sociedade vai lá, chega, não dá mais para aplicar isso aí, porque nós precisamos. Ele fez essa reflexão. Tá? E eu compartilho essas minhas experiências com os meus alunos. Eu não vou dizer o nome. Hoje ele é procurador, né? Era promotor, hoje é procurador. É muito meu amigo. Né? Faz um carneiro maravilhosamente bem e ele não me dá a receita do tempero desse carneiro. Eu fico com ele grilado por causa disso.
Preservação, conjunto de métodos, procedimentos e políticas que têm o objetivo de proteger a longo prazo as espécies, habitats, ecossistemas, além da manutenção de processos ecológicos. Quando ele fala processo ecológico, é essa relação entre as espécies, que é o elemento biótico, e o meio abiótico, tá? Prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. Tá? O que ele fala prevenindo a simplificação? Por exemplo, sumiu uma espécie. Você faz o que a gente chama de simplificação. Tá? Não pode. Não pode. Tá? Como eu disse, eu tenho um estudo, de repente, se a gente conseguir encerrar o conteúdo, eu vou usar para mostrar para vocês essa questão aí da simplificação dos sistemas naturais. Proteção integral. Manutenção de ecossistemas livres de alterações causadas pela interferência humana. Então, tem algumas unidades de conservação que trabalham com proteção integral. Não é permitido a interferência humana, apenas o uso indireto de seus atributos naturais para fins de pesquisa. Então, para você entrar numa unidade de conservação de proteção integral, você tem que pedir uma autorização, e aí você vai lá, você apresenta qual é a pesquisa que você está fazendo, se eles autorizarem, aí você vai lá num dia, tal, eles vão te passar o plano de manejo, o que você pode e o que você não pode fazer lá, e você vai lá dentro, vai fazer a sua pesquisa. Tá? Conservação in situ. Tá? É a conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios. Então, tipo assim, diminuiu muito a população de um determinado peixe em uma determinada região do Pantanal. Então, você vai fazer um repovoamento dessa espécie. É isso que a gente chama de conservação situacional ou in situ. Ok? Este que é esse conceito. Manejo é todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas. Uso indireto, aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou distribuição dos recursos naturais. Então, por exemplo, ali aqui no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, é uso indireto. Você pode fazer visitação, contemplação, olhar o paredão, olhar as estruturas lá de arenito, ver a cachoeira véu da noiva, só isso. Tá? Ter aula de preservação ambiental. Uso direto é aquele que envolve coleta e uso comercial ou não dos recursos naturais. Então, por exemplo, nós vamos ver uma unidade de conservação que está lá na floresta, existem populações que sempre viveram lá, e você permite que ele colete coisas da floresta para a venda e a subsistência. Então, por exemplo, aqui acontece com o açaí. Tá? Uso sustentável, exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis. Então, por exemplo, quem explora palmito. Tá? Então, você ensina ele a tirar o palmito, que era nativo, mas ele já vai replantando, já vai refazendo aquele cultivo para que ele sempre tenha palmito. Isso é o que a gente chama de uso sustentável. Tá? Extrativismo, aquilo que eu acabei de falar com relação ao palmito e ao açaí. Sistema de exploração baseado na coleta e extração de modo sustentável dos recursos naturais renováveis. Recuperação. Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada. Então, eu tinha uma vossoroca, né, uma erosão, e eu vou fazer a recuperação dessa vossoroca. Então, eu vou eliminar a forma como a água da chuva passa rápido ali, que vai causando a erosão, né? Erosão e vossoroca é a mesma coisa, são sinônimos. E vou recolocar a terra lá e vou revegetar. Então, isso é a recuperação. A mesma coisa acontece quando uma determinada população de um indivíduo baixa, eu vou lá e faço uma repovoação. Restauração é a restituição de um ecossistema ou de uma população que foi praticamente extinta e você conseguiu colocar praticamente na sua condição original.
tem situações que você consegue fazer a restauração, tem situações que você consegue fazer a recuperação. Então, por exemplo, ali o que nós vimos naquelas chuvas lá em Recife, né, que infelizmente ceifou a vida de muitos irmãos brasileiros. No máximo que você consegue fazer é uma recuperação, mas a restauração você não consegue. Você não consegue voltar aquilo que desceu das montanhas lá para o seu lugar. Você vai tirar aquilo que desceu, que entrou nas ruas. E jogar fora, né? E vai revegetar aquilo que ficou e tirar as pessoas desse local de risco. Né? Os municípios nunca fazem isso, que perde voto. Né? Definição de setores ou zonas de zoneamento de uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica. O Estatuto da Cidade também trabalha com esse conceito. Tá? Lembrando que as cidades elas estão ali naquele conceito de meio ambiente artificial. Então, por exemplo, nós temos uma lei aqui em Cuiabá que complementa o Estatuto da Cidade, que suplementa, na verdade, o Estatuto da Cidade, que chama Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano. Ali tem todo um sistema de zoneamento urbano e para que se destina cada tipo de zona urbana ali. Tá? E quais são as atividades que podem ser desenvolvidas dentro daquela zona e quais não podem. E algumas que podem vão prescindir análise de atividade e estudo de impacto de vizinhança. Plano de manejo, documento técnico, através do qual, com fundamentos e objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo de recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Então, por exemplo, ali no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, ele tem duas, pelo menos que eu saiba, né? Porque ainda não li o plano de manejo lá, nunca tive acesso. É até uma falha minha. Eu deveria buscar isso aí para dar uma lida. Mas eu sei, por visitas que eu já fiz e conversei com o pessoal lá do ICMBio, existem duas zonas bem definidas. Existe uma zona que é destinada à visitação e contemplação. Então, você tem todo um circuitozinho que você pode andar e você não pode sair dali, até chegar ali no mirante do Véu da Noiva. Essa é uma zona. E a outra zona é o resto do parque, em que são feitos estudos, e aí recuperações eventuais, restaurações e tudo mais. Tá? Então, tudo isso que eu falei para você está dentro do plano de manejo. Zona de amortecimento. Tá? Ela está fora de uma unidade de conservação. Tá? Pode, inclusive, atingir propriedades da iniciativa privada. Tá? Então, por exemplo, quem tem um imóvel rural ali que faz divisa com o Parque Nacional, provavelmente uma boa parte do seu imóvel está dentro da zona de amortecimento. Tá? É o entorno de uma unidade de conservação onde atividades humanas são sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar impactos negativos lá dentro da unidade. Tá? Então, tem certas coisas que você vai poder fazer dentro do seu imóvel, que é lindeiro, mas tem certas coisas que você não vai poder fazer porque está dentro da zona de amortecimento. Corredores ecológicos são porções de ecossistemas naturais ou seminaturais que ligam unidades de conservação. Tá? E, dessa forma, possibilitam o fluxo de genes, movimentação de espécies, facilita a dispersão de espécies, né? E aí pode ser até vegetal, a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para a sua sobrevivência áreas com extensão maior que as unidades em si. Tá? Então, pode ser que, por exemplo, entre o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães e o Massaia Camura aqui embaixo, existe um corredor ecológico. Existe alguma espécie que, ora,
vem aqui, por exemplo, ali na Universidade Federal do Mato Grosso, ali onde tem o zoológico, muito provavelmente vai ter um corredor ecológico entre aquele zoológico com o Pantanal e com esses sistemas, esses parques, essas áreas que nós temos aqui no entorno de Cuiabá. E pode ser que tenha aves que passem o dia fora, lá no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, e que venham à noite dormir dentro do zoológico. Então, essa área, digamos assim, essa linha que liga esses dois locais é o que a gente chama de é o que nós chamamos de corredores ecológicos. Tá? Então, vou fazer aqui uma ilustração só para vocês verem. Tá? Nós já estamos terminando. Ó, eu tenho um rio, certo? Tem uma área. Essa área verde aqui é o meu parque, é a minha unidade de conservação. Tá? Vamos supor que isso aqui seja a unidade de conservação. A zona de amortecimento é essa aqui ao lado. Tá? Eu vou botar aqui, vou ligar um spotlight aqui. Ó. Essa aqui é o que a gente chama, é a unidade de conservação, e aqui essa área que é assim, que vai ter o limite encerrando nessa linha vermelha, é o que a gente chama de zona de amortecimento. Okay? E aí vamos supor que tenha um tatu, uma espécie aqui, eu peguei um tatu, que ele tenha, costumeiramente, ele faça isso aqui, ó, ele caminha aqui por dentro, passa aqui, reproduz aqui dentro, se alimenta aqui dentro, vai para um outro lugar, enfim. Esse caminhar aqui é o que eu chamo de corredor ecológico, tá? Ok? Bacana? Dúvidas? Não, é bem tranquilo. Bom, pessoal, então, fechamos 1 hora, já são exatamente 9 horas, começamos às 8. Muito, muito, muito obrigado pela presença de todos, né? Muito obrigada pelo esforço do senhor, estando doente e estando aqui conosco. Não, mas nós firme e forte. A gente briga pelos alunos, tá? E assim, a turma é muito boa. Vocês são muito bons, é um prazer dar aula para vocês. Eu fico muito agradecido, né? Então, fiquem com Deus e até a próxima semana. Se vocês conseguirem, a gente pode... Se vocês não tiverem mais atividade no primeiro horário, a gente pode começar mais cedo, tá? Aí, Vitória, você vai comandando aí, tá? Aí a gente vai conversando, tá? Porque começa mais cedo, termina mais cedo, né? Bacana? Então, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Boa noite, Boa noite, professor. Boa Boa semana. noite.